Eu dizia, senhores, que em relação ao argumento sobre a questão de, eventualmente, o que eu não concordo, né? Eu não sei, talvez eu tenha feito outras pessoas passarem vergonha aí, porque erraram várias interpretações. Inclusive, talvez algumas outras que não se tenha imaginado que erraram também, mas enfim. Ah, uma delas eventualmente falam isso pra mim, então aí que tá, na verdade não passei vergonha, né? Porque na questão ministerial, justamente eu evitei quando eu vi que eu ia passar vergonha injusta, eu saí, né? Quando eu vi que eu ia passar vergonha injusta, eu saí e acabei não passando vergonha, na verdade. Até, né? Consegui evitar isso no momento correto. Naquele momento específico de saída. Então, isso tem que ser avaliado. Né? Se eventualmente estão falando aí a meu respeito, eu não passei vergonha nenhuma nesse sentido. E outra coisa. Mesmo que tivesse passado, poderia ter sido feito de outra forma, né? Porque eu poderia passar vergonha só com base na verdade, e aí não teria problema nenhum, seria até algo interessante, né? Porque nós poderíamos ver, eu não faria isso por teste, mas nós poderíamos ver a realidade da fé das pessoas a partir disso, né? A partir de eventualmente um escândalo, se fosse necessário que fosse dito, né, que fosse feito, mas a partir da verdade, e aí vamos ver a reação das pessoas, né? Aí eu acho. Eu não concordo com o teste, mas como eventualmente algumas informações são verdadeiras, você até não se poderia, entre aspas, não, até se poderia, mas não se deveria sair eventualmente de enfrentar uma situação em quando só houvesse verdade, o que não ocorreu em aquela circunstância. Mas eu admito que haveria resultados ministeriais potencialmente interessantes, possivelmente interessantes. Como poderia não haver também, né? Mas são resultados interessantes. Então, se é para gerar um resultado, não concordo com o teste, mas se Deus permitisse que se gerem resultados a partir da escandalização, que fosse pela verdade, aí sim, aí é outra coisa, né? Se fosse, quando foi a partir da mentira, seria algo bastante equivocado. E ia dar uma sensação muito ruim para as pessoas, como também para mim, né? Eu estou participando de uma coisa que justamente não é questão, outra questão, que não é questão, mas o Alex permitiu mentira, não, mas você tem a questão do princípio do que é melhor para o ministério, que eu tenho que seguir, né? Então a saída do ministério, como também que eu imaginei, a obediência da outra pessoa, do outro pregador, a manutenção de fazer o melhor para o ministério, não sei se seguia isso ou não, né? Na minha cabeça, sim. Aí não poderia levantar mentira a meu respeito, porque você tem esse outro princípio que reinterpreta, né? A questão de, posso ter liberado falarem coisas contra mim, não, mas outro princípio em conflito com isso é fazer o melhor para o ministério. E aí eu sou pautado para obedecer isso. Então, não acho que passei, na verdade, nenhuma vergonha em relação a isso. Saí quando era para sair. Saí quando era para sair. Tá, em relação à questão do choro. Então, na verdade, eu até agora eu tô, desde o momento em que foi lançado o desafio, entre aspas, embora não aceitei o desafio, na verdade, mas eu ganhei, não chorei desde o momento em que foi lançado o desafio, ou pelo menos que eu lembre, não por causa de nada, não por causa de nenhuma, mesmo por causa de nenhuma informação falsa e tal. Antes de ser lançado esse desafio, eu cheguei a chorar por causa da informação falsa, porque eu percebi que essas informações falsas iriam atrapalhar o ministério e iriam atrapalhar a minha execução no ministério. Né? Nem só isso, não era esse o único motivo. Pelas mentiras lançadas antes em igreja, eu fiquei, como eu já falei até no canal, fiquei muito mais triste por causa disso. Pelas mentiras que atrapalharam o ministério. Mesmo em momentos em que eu queria, por exemplo, fazer a questão de atividade secular, como as mentiras atrapalharam até para isso. Isso sim, isso eu chorei pelo prejuízo dos outros. Né? Até porque eu acho que na verdade eu não fui culpado. Então eu não chorei por alguma coisa que eu tenha feito de errado, eu chorei pela atitude dos outros. Né? Eu chorei pela atitude dos outros. Isso eventualmente já ocorreu. Posso acontecer de novo, justamente. Foi exatamente aquilo que eu falei no vídeo. Né? Eu falei assim, olha que me cerca. Né? Natural chorar. Em relação a... Mas isso foi antes de qualquer desafio lançado. Só que aí que tá. Eu também assisti um filme triste e o filme também influenciou. O filme acabou
liberando, né, as coisas ali algumas coisas ali no meu coração, mas era mais por causa do prejuízo dos outros mesmo. Ah, mas as pessoas poderiam me punir? Não, então a punição da verdade, a punição verdadeira seria mais interessante, porque mesmo que eu chorasse pela verdade faria muito mais sentido, mas aí as pessoas não teriam culpa, né? Então aí que tá, eu chorei pela maldade dos outros, chorei pela maldade dos outros e como isso atrapalhou a minha vida e a dos outros. Isso eu até admito que na verdade eu até cheguei a chorar, mas na verdade uma boa parte disso, em momento nenhum, foi também só por conta, por exemplo, da saída do Ministério. Se eu sair do Ministério por outro motivo, não. Ou a própria questão do voluntariado, não. O voluntariado, o máximo que eu teria que fazer é chorar por alegria, não chorar de tristeza, né? Porque mesmo que fosse em algum momento pecado, não me geraria problema nenhum, na verdade. Né? Eu poderia sofrer de outras formas. Por eu não sofrer com justiça, isso foi, em algum momento, motivo de choro, sim. Então, valeu. Deus é bom. Valeu.